para gravar aqui. Show. Pessoal, a oficina de hoje é mega especial. Eu preciso que vocês peguem o caderninho de anotações, comecem a anotar, já deixa do lado separado, que hoje é a presença mais especial do meu amigo Itamar. Deixa eu já pegar aqui ele. O Itamar nada mais é que um grande amigo nosso de longa data, né? E ele, além de amigo nosso, ele é CEO da iHub, contador formado, acho que é bacharelado em contabilidade, e ele tem MBA em auditoria e perícia contábil. O cara é brabo, além de ser tudo isso que eu falei aqui, ele é um cara muito bom de coração, parceiro nosso, e hoje vem trazer um rico conteúdo para vocês da parte financeira, da parte estrutural, a parte ali, digamos assim, que é o 20 que gera os 80 do seu negócio, que é a parte da contabilidade. Beleza? Sem mais delongas, vou apresentar ele para falar melhor sobre ele, é melhor que ele fale mesmo. Vou deixar ele falar aqui. Eu quero uma chuva de reações para ver se vocês estão ativos comigo. Uma chuva de reações para Itamar Vieira, meu amigo aqui. Por favor, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Todo mundo ouvindo bem? Dá um joinha para ver se vocês estão ouvindo bem. Todo mundo ouvindo bem, né? Então vamos lá. Então, pessoal, primeiro quero agradecer aqui o convite ao Nicolas, aos meninos aí. Muito obrigado pelo convite aí para participar dessa oficina. É um prazer poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. E como já foi citado, Itamar, eu tenho hoje uma empresa, a empresa iHub, é uma empresa voltada para a gestão de negócios, né? Gestão tributária, gestão financeira. Então, a quantidade de produtos que a gente oferece, ela acaba sendo muito grande, voltado para essa área administrativa. E aí nós temos aí a formação também em auditoria, perícia contábil, que faz parte para que a gente consiga fazer toda a entrega do nosso serviço. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Se vocês quiserem participar, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida no meio do caminho, pode me interromper, não tem problema. E vamos conversar. Então tá bom. O nosso tema escolhido aí, esperar ele projetar, ver se vai aparecer para todo mundo. Foi, né? Foi. Então, 3 erros que travam o seu progresso financeiro. Dentro dessa linha, nós vamos compartilhar um pouquinho dessa área financeira mesmo. Então, assim, 3 é muito pouco, né? A gente tentou resumir, quem sabe mais, em 3, porque o reflexo, né, dessas ferramentas, quando não utilizadas, pode ser muito impactante no negócio da empresa, seja a curto ou seja a longo prazo. Então, nós vamos entrar um pouquinho falando sobre isso. Vamos para o próximo slide. Então, o primeiro erro, que é o grande vilão das empresas, né? Separar a pessoa física da jurídica. Logo de manhã, eu e o Nicolas conversavam e eu até compartilhava com ele. O que acontece hoje no nosso país, a nível de Brasil? A nossa pessoa física é uma pessoa física desorganizada. Então, é possível observar quanto está alto o endividamento das pessoas físicas no nosso país. E automaticamente não tem como não refletir na pessoa jurídica. Então, vamos supor, eu e Itamar não tenho a devida, quem sabe, organização e comecei um negócio. Automaticamente eu acabo refletindo essa falta de organização no meu negócio, minha empresa. E isso afeta demais. Por quê? Vou citar alguns exemplos aí para a gente ir entendendo um pouquinho. E eu vou compartilhar com vocês casos práticos, tá? De clientes meus, de realidade que acontece aí no dia a dia. Eu tenho um determinado cliente onde eu cheguei para ele e perguntei, conversando um pouquinho, a gente ajudando um pouco mais na gestão tributária, fiz uma pergunta para ele, como que era a distribuição, quanto ele tinha de distribuição fixada todo mês. Aí, marido, né, e a esposa, trabalhando no mesmo negócio, ele me olhou e falou, uns 20 mil que eu tiro por mês. Aí ela olhou e deu risada e falou, 20? Não é 20. Então, assim, já ficou claro que eles não sabiam se era 20, se era 30, se era 40. Por quê? Quando você começa a mexer um pouquinho, você vai encontrar lá o boleto da academia, o boleto da escola da filha e por aí vai. São infinitas as despesas que acabam estando misturadas na pessoa jurídica. E esse é o grande vilão, porque aí chega no momento, você vai crescendo, teu negócio vai crescendo, vai chegar um momento que você não vai conseguir identificar o quanto realmente de fato você está tirando. E o que isso pode acontecer? Ele vai explodir em algum lugar. Vai explodir numa conta de empréstimo que vai precisar, vai explodir, quem sabe, num imposto que não foi pago. Em algum lugar ele vai explodir. Então, por isso que a separação, né, segregar o que é pessoa
física e jurídica é muito importante. É muito importante. É difícil, pode ser mais prático a gente misturar tudo, mas não é difícil a gente fazer essa separação. Vamos para o próximo, então. Não ter um fluxo de caixa. Então, assim, tudo que nós estamos falando hoje, ele está numa sequência. Então, ok, não misturar, perfeito. Partimos para o fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Fluxo de caixa, DRE financeiro, DRE gerencial, são ferramentas que se misturam e se confundem muito, porque eles são diferentes. Primeiro, fluxo de caixa é o quê? Todo o meu controle de entradas e saídas, todo o meu controle, custo, despesa, tudo entra no fluxo de caixa. Então vamos supor lá, já comecei o meu mês de janeiro de 2024. Eu tenho já minhas previsões ali em janeiro de entrada, início do mês, R$ 100.000. Ok, janeiro ali, dia 1º. Tenho R$ 100.000 de previsão de entrada, ok. E aí eu vou ter minhas previsões de despesa também. Eu tenho meu aluguel lá no dia 10, eu tenho os meus fornecedores lá no dia 20 e por aí vai. São as diversas despesas. Aí tenho despesa de energia, água, enfim, todas as minhas despesas. Então o fluxo de caixa é você controlar isso. Por que normalmente às vezes acaba se confundindo ou se misturando? Chega no final do dia do mês 1, por exemplo, vamos supor, encerrei o meu caixa, né, a minha conta bancária lá, com R$ 100.000. Isso não quer dizer que é lucro. Encerrei com R$ 100.000 não é lucro. É fluxo de caixa, é dinheiro em caixa. Porque lá no dia 10 do próximo mês, eu tenho a minha folha de pagamento para pagar que é referente a janeiro. Então não é fluxo de caixa isso, né? Essa despesa que é referente a janeiro. Ela entra no DRE, que daí você tem que ter todo o cuidado de separar regime de caixa, regime de competência e tudo mais. Então, por isso que o fluxo de caixa é de suma importância. Inclusive, no fluxo de caixa, é possível você fazer uma projeção. Então, isso que eu estou falando para vocês não é comum. Infelizmente, não é comum no meio empresarial. Mas algumas empresas têm isso muito bem definido. A minha empresa, vou usar o meu exemplo. Eu sou extremamente organizado, é um perfil. Isso tem muito a ver com o perfil também. Então, desde que eu comecei o meu negócio, em janeiro, se você pegar o meu DRI, o meu fluxo de caixa, eu tenho projetado de janeiro até 31/12/2024. Claro que não é garantido, porque são previsões, mas eu já tenho o meu fluxo de caixa desenhado com todas as minhas despesas fixas, com as minhas projeções de despesas que eu posso ter no final do ano, as minhas receitas, que são aquelas que eu já tenho fixa ou previsão de receita, eu já tenho projetado. Por quê? Porque eu já consigo olhar para a minha empresa hoje, olhar lá no dia 31/12 e entender, opa, o que vai acontecer? Será que eu vou ficar no negativo ou será que eu vou ficar no positivo? Então, por isso que o fluxo de caixa ele é de extrema importância dentro de um negócio. Então tá, próximo ponto. Sonegação fiscal. Por que esse tópico é bem interessante e importante a gente falar? Dentro do nosso negócio hoje, da nossa empresa, da iHub, né, gestão tributária, gestão de negócios, a gente lida muito com esse tipo de situação. Existe aquela sonegação que com consciência, né, se é assim que eu posso dizer, aquela sonegação que a empresa tem ciência do que está sendo feito, e existe aquela sonegação que ela não tem ciência do passivo que aquilo pode gerar no futuro. Hoje, dependendo do tipo de negócio, então eu estou falando aqui de forma generalizada mesmo, tá? Mas dependendo do tipo de negócio, essa falta de pagamento do tributo ou a sonegação, ela pode gerar alguns impactos. Eu vou contar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu tenho um amigo que eu faço a parte fiscal, ajudo ele na parte tributária, e ele trabalha com obras, então existem algumas necessidades quando você trabalha com obra que são certidões. Então ele foi fazer uma obra específica e pediram, eu preciso da CND do FGTS, eu preciso da CND federal, eu preciso da CND municipal e por aí vai. O que acontece? Esse empresário em específico, ele não estava em acordo, não tinha feito pagamento dos tributos. Ele gerou, ele não sonegou, né? Ele declarou, só não pagou. É um pouquinho diferente, mas eu preciso compartilhar com vocês, porque queira ou não, manter em dia também pode ter reflexo. Então, cara, eu preciso ver agora aqui, Tamar, quanto que eu tenho que pagar? Calcula para mim o quanto que eu tenho que pagar, que eu preciso da certidão para ontem. Ok, vai lá, e eu fazer os cálculos, mostrar para ele.
o valor ficou um valor absurdo, alto, porque tinha um certo tempo que não havia o pagamento disso. Aí eu passei, tem essa opção aqui de parcelamento, tem essa opção de parcelamento, enfim, no final das contas, ainda assim, sei lá, 5 mil, não lembro o valor agora, 5 mil reais no mínimo, só para dar minha entrada para regularizar. Ou seja, era um débito pequeno, pequeno mesmo, não dava R$ 1.000 por mês, que se ele tivesse vindo pagando em dia, ele não teria que desembolsar 5 agora, num momento de necessidade, inclusive. Então, assim, essas são pontos assim de muita atenção, né? De que a empresa, o empresário em si, ele deve ter. E, claro, a sonegação fiscal, aí é quando você nem declara, que também pode ser ou pode gerar um passivo no futuro. Se acontecer de ter um auto de infração por parte da Receita Federal ou até mesmo dos órgãos municipais e estaduais, esse valor ele pode chegar a 100% do valor original. Então, se o valor era 5 mil, ele pode virar 15 mil. E por aí vai, juros de multa, de Selic, o valor ele se torna um valor quase que impagável. Então, esses são os pontos de muita atenção. Por isso que a sonegação fiscal é algo que eu gosto de frisar, porque pode sim gerar um problema lá no futuro, se depender de uma autuação. Tá, vamos lá. Eu falei todos os problemas, né? Então a gente tem que pensar aí como resolver esses problemas. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui, aproveitar que já chegou nessa segunda parte da apresentação. Ele apresentou aqui três problemas, né, que podem travar o desenvolvimento financeiro do seu negócio. Eu quero que vocês deixem uma reação aqui se vocês já passaram por algum deles. Não precisa citar qual que é, mas deixe uma reação aqui quem já passou por algum problema nessa parte financeira aqui da sua loja. Alguém aqui presente nessa reunião que passou por algum problema desse? Se não tem, maravilha. Se não tem, maravilha. Mas se tem, às vezes fica com vergonha de passar, fica com vergonha de interagir. Agora vai vir a parte das soluções aqui, de fato, que ele vai estar passando. Eu estou dando um tempo aqui para ele tomar uma água, para ele dar uma respirada, né? Bora lá, deixa eu jogar para soluções aqui. Tá, vamos lá. Então, começando ali pelo primeiro erro que nós falamos, separar a pessoa física da jurídica. Qual que é a solução? Disciplina. Não tem outra palavra para isso, é disciplina. Então, a gente tem que ter disciplina para poder separar. Eu fiquei buscando, né, conversando até com o Nicolas de qual que é a palavra para a gente colocar nessa apresentação. É disciplina, não tem outro caminho. Porque, assim, não é difícil. Todos nós, enquanto empresários, sabemos muito bem como fazer isso, mas a gente precisa ter disciplina para poder todo dia olhar para aquela informação e fazer a separação. E, gente, eu falo para vocês assim por experiência própria. Eu também tive momentos que a minha empresa, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ficar separado, não. Eu vou pagar as minhas contas aqui no conta da empresa, é muito mais simples do que eu ter que ficar mandando dinheiro lá para a pessoa física, que está aqui mesmo. E fiz muito disso, muito mesmo. Só que isso se tornou de forma desorganizada. Chegou em um momento, inclusive, que eu precisava fazer a contabilidade da minha própria empresa e eu não conseguia nem me achar naquilo que eu fiz. Porque, imagina, né? Se eu que fiz, eu que sou o contador, não consegui fazer, imagine se eu mandasse informação para a contabilidade. Fica muito difícil de acontecer, de ter um controle. E até porque a contabilidade hoje, ela tem tido muitas exigências, sabe? Então, eu vou dar um exemplo para vocês que mudou recente. As operadoras de cartão de crédito e débito, elas têm uma obrigação acessória que, a partir de agora, elas vão começar a informar para a Receita Federal. Qual que é o objetivo disso? É reduzir a sonegação, é óbvio. Então, tudo que é cartão, a Receita já vai ter a informação lá da operadora dela. Tudo que entra no banco, o banco já é uma empresa, ele também entrega as obrigações acessórias. O que falta hoje é tecnologia e facilitação das normas tributárias. Tecnologia, nós somos um dos países que temos uma das maiores tecnologias com relação ao ambiente de receita e de fiscalização, só que, ao mesmo tempo, nós também temos uma das legislações mais complexas do mundo, tributo para todo lado. Então, isso se torna difícil até para a própria Receita fiscalizar aquilo que a lei nos cobra. Então, esses são os fatores que dificultam que a fiscalização aconteça de forma eficiente. A gente está vendo, acredito que vocês estão acompanhando muitas mudanças, reforma tributária,
veio mais antes, né, mais cedo do que a gente esperava, e na verdade não vai vir nesse formato que está, não está facilitando, vai dar uma piorada na situação, aumentando a carga tributária, já não é baixa, mas a gente precisa estar preparado para fugir de uma possível fiscalização, fugir de um possível risco aí. E assim, falando, eu tenho aí em torno de 15 anos de experiência como contador, mas eu tenho os meus colegas, e os meus colegas, a gente sempre brinca que existe aquele contador raiz, né? Que são o pessoal mais antigo, que começou lá, conhecido como os guarda-livro. E tem essa galera, às vezes, alguns são mais conservadores, outros são mais, não tem muito receio de correr risco. A maioria é mais conservador, sempre avisa a empresa, vamos fazer assim, vamos fazer certinho e tal, para evitar que a gente tenha um problema no futuro. Mas são situações que com certeza devem ser observadas e não devem passar em branco. Não ter um fluxo de caixa. Então, assim, a gente falou com relação a misturar, né, pessoa física e jurídica. Se acontece a mistura ali, é quase impossível ter um fluxo de caixa. Então, uma coisa está ligada à outra. O fluxo de caixa é aquilo que eu falei no início. A solução é ter um fluxo de caixa 100% alimentado. Não escolher aquilo que nós vamos colocar. Então, não é só custo, é despesa, todas as despesas devem ser colocadas. Então, o meu saldo de fluxo de caixa tem que fechar com a conta bancária, fechar com aquilo, quem sabe, que eu tenho dinheiro físico no meu caixa. Esse é o fluxo de caixa, fechar com a realidade. Porque aí, com um fluxo de caixa, é uma forma de você se prevenir também, né? Vamos supor que amanhã aconteça um imprevisto. Eu atendo muita transportadora. Uma transportadora ela tem que ter muito dinheiro disponível. Claro, depende do tamanho dela, mas ela tem que ter dinheiro disponível, porque amanhã o caminhão pode quebrar. E no mínimo uma entrada para resolver aquela manutenção, ela vai precisar. Amanhã ela pode precisar comprar pneu, ela precisa ter fluxo de caixa. Se não tiver, fica difícil de controlar as suas despesas e estar pronto para um possível risco que possa acontecer no futuro. Então, isso é organização. Não tem muito o que falar. É organização. O fluxo de caixa, ele serve para nos ajudar a ser organizado com relação a nossas finanças, a saúde financeira da empresa. Então tá, sonegação fiscal. Sim, ficou errada a palavra, mas sonegação fiscal. Então, qual que é a solução? A gente brincava de manhã e procurando uma frase, né? E eu falei, tem uma frase que inclusive é bíblica que diz assim, né? Dai a César o que é de César. Então, e realmente, na época estava sendo dito com relação a isso mesmo. Dai de César o que é de César. Que era para que o povo pagasse os seus impostos, né? E por que eu, de novo, insisto nessa situação da sonegação fiscal? Porque eu gosto muito que as empresas sejam prevenidas. O que eu vejo aí fora é muito problema que não precisava existir se tivesse sido feito no momento correto. Então, assim, e não é só questão tributária, pensando no passivo, no futuro, não é só isso. É pensando no hoje também, pensando no hoje. Por quê? Vamos supor que amanhã, hoje eu tenho uma receita de 50 mil e eu faço a declaração apenas de 50 mil. Ok, então estou pagando meus impostos em cima de 50 mil, mas eu estou faturando 100 mil. Amanhã eu tive uma situação, a receita aí está trabalhando para isso e agora eu não consigo mais fazer a venda sem nota. Eu vou ter que pagar em cima de 100 mil e não mais de 50 mil. Qual que é o problema? Eu não estou preparado com o meu custo para pagar aquele imposto, porque o meu custo estava preparado para pagar em cima de 50, então eu vou dobrar o meu custo, a minha despesa com impostos. Então, por isso que é importante. E usando exemplos de novo, eu tenho clientes que eles seguiram nessa linha durante muito tempo e chegou o momento, seja por conta de uma certidão que eu falei, seja por conta de qualquer situação, agora eu preciso declarar, Itamar. Eu preciso que a minha receita esteja 100% declarada, porque eu tenho um negócio para fechar ali e vai fazer diferença para mim. E agora, como é que eu faço? Falei, ok, agora nós vamos pagar o imposto. Só que daí, quando a gente faz o cálculo para entender o quanto ele vai ter que pagar, aí o susto é muito grande. Ele falou, não, cara, mas eu não consigo. Se eu pagar todo esse imposto, eu nem vou conseguir fazer a venda do meu produto. Vai ficar muito desproporcional e é melhor eu nem vender, melhor eu nem atender
o cliente. Por quê? Porque ele gerou, né, ou melhor, ele se acostumou naquele formato, ele acostumou o próprio mercado a um valor mais baixo, enfim, aquela sobra de dinheiro do imposto, ele não ficou no caixa da empresa. Eu simplesmente dei de graça para o meu cliente como desconto de alguma forma. E o mercado, em algumas áreas, algumas situações, acaba trabalhando para isso. Porque dificilmente, para o empresário que não paga aquele tributo que deveria, se eu perguntar para ele, esse dinheiro está onde? Está no banco? Não, não está no banco. Esse é o problema. Se o dinheiro estivesse no banco, ok, pelo menos eu tenho uma reserva ali, se no futuro tiver algum problema, eu estou guardando esse dinheiro, mas não, esse dinheiro está virando desconto para o meu cliente. E aí que está o problema. Ou, se eu estivesse fazendo algum tipo de investimento, eu não estou justificando a falta de pagamento de imposto, Deixar claro assim, não estou justificando, mas eu tenho que pelo menos ter a ciência de usar esse valor, então, para benefício da minha empresa, do meu negócio. Vou puxar a sardinha para os meninos aqui, vou investir em tráfego, fazer o negócio acontecer, marketing, vender. Ok, eu estou injetando esse dinheiro em algum lugar e melhorando, claro, o meu custo do meu serviço, meu custo do meu produto e tudo mais. Então, por isso que a questão da tributação, ela é muito importante. E eu tenho frisado muito isso nesses últimos dias aí, nesses momentos que nós estamos passando de mudanças tributárias. A Receita Federal está trabalhando para que nada passe em branco. Então, por isso a gente tem que ter atenção e não deixar que exploda essa bomba no momento ruim. Porque se for no momento que a gente não esteja preparado, infelizmente, pode ser que o nosso negócio vá para uma falência. E até para partir para a finalização, eu quero compartilhar um exemplo muito legal para vocês entenderem a importância aqui dessa questão tributária, tá? E de ter um profissional muito bem capacitado do lado de vocês. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso, que a nossa classe de contadores, infelizmente, é uma classe que a gente tem muito problema fiscal e contábil. Hoje existe no Brasil muitas e muitas empresas de recuperação tributária. Por que essas empresas existem? Porque a nossa legislação é complexa, sem sombra de dúvida. Segundo, porque a nossa capacitação profissional de contadores é muito ruim. Então, falta profissional capacitado. Muito empresário paga impostos a mais do que deveria e nem sabe. Existem aqueles que pagam e sabem, e aí consegue fazer alguma reversão disso. Então, existem empresas de recuperação tributária milionárias ganhando dinheiro com recuperação com aquilo que você pagou a maior, que já deveria ter sido calculado de forma correta. Então, vou usar um exemplo que é um exemplo que tem sido um caso de sucesso bem recente aqui, e eu preciso compartilhar com vocês. Eu tenho um cliente que tem uma empresa que ele vende sucatas e tal, Parece ser um negócio que não é um negócio que dê muito dinheiro, mas eu fiquei abismado com o quanto aquilo dá dinheiro. Ele vende para empresas como a Gerdau, uma das principais compradoras hoje, e vende muita sucata mesmo. Essa empresa, cheguei para ter uma conversa com ele, falar um pouquinho sobre a situação fiscal e tributária, indicação de um cliente meu. De início, ele não queria conversa. Não, tá tudo certo, meu contador, meu amigo, enfim. Aquela conversa que a gente já está acostumado. Falei, cara, daí meu cliente, na verdade, insistiu, falou, conversa, sem compromisso. Porque ele insistiu, porque ele sabe do quanto ele gerou de economia para o negócio dele. Até que o meu cliente aceitou essa conversa. Que o meu cliente agora é meu cliente hoje, Aceitou a conversa. Ok, fui lá, conversei, expliquei, vamos fazer uma análise, precisa disso, pedi a documentação, fiz uma análise, ok. Qual foi o número? Gente, assim, de verdade, é um número que ele mesmo ficou surpreso, porque ele não esperava por esse número. Claro, é uma empresa que fatura ali seus 25, 30 milhões por ano, mas ele pagou de imposto a maior, 2,5 milhões em 2 anos. 2,5 milhões em 2 anos, é pouco tempo. Se eu estivesse falando de 5 anos, ok, para uma empresa com faturamento desse, mas não, em 2 anos ele pagou 2,5 milhões. Qual que é o problema? 1 milhão foi para o lixo, não tem volta, porque é regime tributário errado. A partir do momento que você fez a opção pelo regime tributário, por exemplo, amanhã é o prazo para as empresas aderirem à opção pelo Simples Nacional. Amanhã o prazo se encerra, aquelas que foram excluídas
ou que ficou algum débito para trás. Ok, ela faz a opção, entrou no Simples, ok. Ela não pode, no meio do caminho, querer ficar mudando, né? Ela pode ser excluída do Simples por alguns motivos. A gente tem planejamento e estratégia para que isso aconteça. Mas vamos supor que você está no presumido. Você não consegue voltar para o Simples e muito menos ir para o lucro real estando no presumido. Então, por isso que o regime tributário ele é irretratável. E essa empresa pagou 1 milhão, que foi para o lixo e não tinha mais volta. A parte boa, que 1,5 milhão esse tinha retorno. Então, a gente estamos trabalhando, na verdade, e colocando esse dinheiro de volta na empresa. Mas o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo? Eu olhei para a realidade dela e ela tinha uma carga tributária de 100 mil reais por mês, mais ou menos. E eu não consegui enxergar, e mais uns débitos que estavam atrasados, na verdade, que batia quase 2 milhões. Eu não conseguia enxergar um futuro para aquela empresa. Porque quando eu peguei toda essa quantidade de impostos atrasado, mais o que ia gerar no futuro, eu falei, ela vai fechar as portas, porque pode somar todo esse valor de débito, parcelar em 60 vezes, que é o parcelamento padrão da Receita, ia ficar uma parcela pesadíssima, pesadíssima, mesmo com uma saúde legal, sem condições. Então, assim, por isso que são pontos importantes. Eu usei uma realidade bem discrepante, uma realidade bem absurda, mas ela começa pequena, ela não começou grande. Ele começou um probleminha pequeno e se tornou algo absurdo e quase que difícil de ser controlado. Com estratégia, com um bom profissional, com gente capacitada, ok. Então, por isso que a contabilidade da empresa ela é de suma importância. É importante o empresário entender o que eu estou pagando aqui. Ok, recebi um DAS lá, mas o que tem nesse DAS? Ah, tem aqui o PIS, tem o COFINS, tem o ISS ou ICMS, tem imposto de renda, tem contribuição social. E o quanto isso representa no meu faturamento? O que eu posso fazer para, quem sabe, reduzir? Mesmo no Simples Nacional, tem estratégia? Tem. Todo negócio tem estratégia. Então, por isso que é importante, quem sabe você consegue regularizar, ficar 100% e não pagar aquele imposto de forma absurda e muito alta, né? Então, estratégias para que a gente consiga estar dentro da legalidade e fugir de um possível problema aí no futuro. Então, por isso que é de muita importância. Bom, pessoal, eu quero uma chuva de reação aqui para o Itamar. Que apresentação foi essa, rapaz do céu? Vou deixar aqui as configurações do Itamar, digamos assim, a descrição do Itamar aqui. Mas uma coisa eu quero puxar e é muito verdade. Eu e o Itamar, a gente já tem uma amizade, já passamos quase há um ano já de amizade. É um parceiro que o trabalho nos trouxe, né? E hoje é muito mais do que trabalho, né? Nós somos parceiros de vida mesmo, amigos, né? E a gente estava conversando com um franqueado, né? Não vou citar nomes, não vou citar cidades, nem localização. E a gente estava falando sobre essa parte tributária, um pouco, né? Fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos referente a essa parte tributária. E esse franqueado, ele veio nos falar que ele sonegava impostos, né? E eles vêm comentar sobre que isso é algo normal no âmbito da Ortobon. Aqui não precisamos, né, isso nem se comenta no caso, né? Mas ele falou que é algo normal perante os franqueados. Eu quis levantar esse adendo aqui referente à parte tributária. São pedras pequenas que parecem ser pequenas, né? A olho nu aqui. Para nós que estamos empreendendo, estamos na frente, na correria, vendendo, tem que vender, tem que organizar, tem que entregar, tem que atender o cliente. Nós acabamos esquecendo e deixamos, que nem o Itamar falou, delegamos essa parte para um contador. E muitas das vezes esse contador, que nem ele é contador, ele pode até puxar meu olho aqui, né? Mas muitas das vezes os contadores não são capacitados, ou eles pegam serviços em excesso, ou eles não dão a devida atenção, ou é seu parente, conhecido que faz a sua contabilidade. E às vezes é o 20 que gera os 80. Às vezes é o detalhe ali na parte da sua contabilidade que faz total diferença. Essa parte da separação aqui, que é o primeiro erro do que trava o seu desenvolvimento financeiro, é algo que eu e Henrique vivemos muito. Porque a gente, quando iniciamos na parte do empreendedorismo ali, a gente usava a conta da empresa, usava a conta pessoal, tudo junto. E quando fizemos essa separação, que cada um recebeu tal parte, e essa parte da empresa, as coisas começaram a ter... Primeiro, começamos a ter uma visão diferente sobre o nosso próprio negócio. E isso foi uma virada de chave gigantesca para nós, algo que de fato revolucionou a nossa visão sobre empreender. E muitas das vezes tem franqueado, tem 5, 10, muitas das vezes ali mais que 10 anos de franquia, de empreendendo ali, e às vezes está nesse modo automático. Às vezes sonega o imposto desde quando entrou
né? Ele não se aprofundou muito na parte da recuperação tributária, porque de fato é um assunto aqui que nós vamos longe discutindo, né? E quantas pessoas que às vezes pagam impostos indevidos ali, ou às vezes por ter deixado de pagar de forma certa, não tem certos benefícios fiscais, não é mesmo? Então, assim, hoje nós levantamos esses 3 problemas que travam de fato, e são 3 problemas que nós não tiramos do sovaco, digamos assim, né? Nós debatemos real, e o Itamar mostrou aqui para nós, né, que a experiência dele tratou com diversos, digamos assim, empresários que veem esses mesmos pilares de problemas, essas lacunas nos negócios, né? Que é você não separar a pessoa física da jurídica, você não tem um fluxo de caixa. Quando ele fala fluxo de caixa, ele explicou bem certo ali, uma coisa que também eu tinha muita dúvida no início, que é o quê? Cara, eu tenho que registrar desde do cafezinho da tarde, desde o cafezinho da tarde que eu tomo com a equipe, eu tenho que registrar como saída da minha empresa? E sim, essa é a grande verdade. Esse é o jogo do difícil. E, lógico, a gente sempre vem trazendo, parece que, coisas difíceis para vocês, né? Mas se você olhar, são tudo coisas, como a parte da contabilidade, a organização, são coisas que são passadas para nós como algo superficial. A gente nunca tem um aprofundamento nessa área. E é a área que, de fato, parece desse tamanho, pessoal, mas é gigantesco as consequências, tanto de você utilizar a seu favor, quanto você não utilizar e deixar as coisas a Deus dará, digamos assim, somente seguindo de forma aleatória, né? A organização, ela traz clareza, e a clareza, ela traz resultados positivos, não é mesmo, pessoal? Eu peço, por favor, encarecidamente, que vocês vão lá no Instagram do Itamar. Ele tem muito conteúdo tributário, conteúdo de contabilidade para estar agregando para vocês também. Vai começar, se comprometeu aqui agora comigo, aqui, ó, que vai começar a produzir de volta de forma constante o material dele. Ele tem um material muito interessante lá e vai voltar a produzir. E é isso, eu quero uma chuva de reações aqui para quem ficou até o final dessa oficina, uma oficina meio express hoje aqui, uma oficina um pouco, digamos assim, um pouco não, com muito conteúdo, um conteúdo muito profundo aqui, que tem que colocar o capacete para entender mesmo que o negócio é forte, pessoal. Lembrando que essa oficina está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês depois, né? Itamar, quer dar um joinha aqui pro pessoal? Uma chuva de reações para o Itamar, ele está merecendo, pessoal. Que apresentação que ele fez para nós aqui. Pessoal, quero agradecer aí por vocês estarem dispostos a nos ouvir. A intenção é compartilhar conhecimento. Eu sei que é bastante informação, mas eu tenho certeza que um pouquinho de cada coisa que vocês anotaram, registraram e vão colocar em prática. E a ideia é para melhorar o negócio de vocês, fazer com que a empresa exploda, cresça cada vez mais. Esse é o intuito nosso, fazer e ver o negócio acontecer, ver o negócio crescer e dando muito resultado positivo. Obrigado, um abraço para todo mundo. Show, que maravilha. Pessoal, só para a gente, antes de finalizar, que eu queria falar um pouquinho do Itamar. Por que ele está aqui hoje, né? O Itamar, ele tem muito a essência que o Instituto V1 tem também, que é de ajudar pessoas. E ele, para mim, é um símbolo de pessoa próspera na vida, né? E eu quero compartilhar isso com vocês também. Sejam pessoas que abençoem a vida das outras pessoas. Às vezes é no detalhe, deixar esse momento final aqui de reflexão, digamos assim. Às vezes é no detalhe, no tratamento com uma pessoa. O Itamar é uma pessoa, quando eu conheci da primeira vez, eu nunca esperava que tenha uma amizade tão grande, um cara muito sábio. Agora eu fico pensando aqui, e se eu tivesse tido uma postura ruim, não tivesse tratado ele da forma que ele deveria ser tratado, certo? Um instante ali, às vezes eu poderia não ter tido essa amizade com ele que eu tenho hoje. Esse relacionamento de conhecimento, esse network, além de parceria, de amigo, ele tem um conhecimento financeiro, um conhecimento tributário gigantesco. O tanto de luz que ele já passou para nós aqui na empresa é algo absurdo. Então, assim, olha para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu conhecido aí, cara, dê valor a ele, cara. Trate ele muito bem, que uma das vezes ele pode estar voltando aí, estar abençoando a sua vida. Beleza? Esse momento reflexivo no final aqui da nossa oficina, quero agradecer a participação de todos vocês. Quero deixar que Deus abençoe a semana de vocês. Lembrando que toda terça-feira estaremos aqui. Eu e Henrique, essa semana, vamos para um treinamento imersivo. E terça-feira que vem vai ser chumbo grosso. Eu espero vocês aqui. Beleza, pessoal? Um Deus abençoe para vocês. Boa semana. Lembrando, qualquer dúvida, a gente está nos grupos lá. É só mandar mensagem nos grupos que a gente vai estar atendendo vocês. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês, viu? Até a próxima.